Empreender com propósito. Como crescer sem abrir mão daquilo que realmente importa. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Entrelacer. E hoje é um dia muito especial para a gente, porque tem uma pessoa incrível aqui. Uma pessoa que tem um propósito imenso, um coração maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse nosso bate-papo. Hoje vamos receber o nosso querido e amado Fabiano Alves Teixeira Gonçalves. Casado com Lidiane, pai de Valentina e Vitória, empresário, fundador da empresa DNA Soluções, professor de oratória da Vox2U João Naves, aqui em Uberlândia, pastor e fundador da igreja, qual que é, Fabiano? Ministério Transformação Genuína. Ministério Transformação Genuína, fundador do método IPL, do qual já fui aluno, treinador comportamental de alto impacto, palestrante, mentor, apaixonado por pessoas, pregador, cristão evangélico, impulsionando o futuro, desenvolvendo pessoas, transformando negócios. É isso que temos aqui para hoje como ensinamento. Fabiano, um prazer tê-lo aqui, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Gustavo, Larissa. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Ai, que alegria, Fabiano. Fabiano, eu queria começar esse nosso bate-papo com uma dúvida que eu não tenho ainda conhecimento. Então, espero que vocês passem para nós e para quem está nos assistindo. Como que uma pessoa que era da área de TI, de tecnologia, se apaixonou por transformar não máquinas, mas pessoas? Muito boa pergunta. E a pergunta que não quer calar de todo mundo. Como fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Quantos projetos? E por que você sai de uma área de TI e vai diretamente para uma área de pessoas, gestão de pessoas? Primeiro ponto é descobrir a nossa real identidade. Então, quando nós descobrimos a nossa real identidade, o nosso real propósito, as coisas elas facilitam, os caminhos se abrem. Hoje, pode ter máquinas, pode ter inteligência artificial, pode ter várias coisas, mas nós não conseguimos mover sem pessoas. Então, sem pessoas, nada acontece. Então, todos os projetos e tudo aquilo que é encabeceado na nossa vida é necessário pessoas. Não tem como ser diferente. Legal demais. Fabiano, a gente conheceu você, né, quando a gente foi fazer o curso de oratória. Algumas pessoas que me perguntam, Fabiano é um professor incrível, porque ele é uma pessoa incrível, né? Obrigado. E desde o início a gente sentiu isso, né, que você estava ali para nos dar aula, mas você sempre teve um desejo muito grande de trazer para a gente, como é que eu vou dizer, assim, pessoalmente, né, me ajudou a me conectar com essa minha essência e ter coragem de ser eu mesma, né? E isso foi muito bacana. Então, as pessoas, às vezes, falam pra mim, né? Falam, Larissa, a gente conversou agora recente, né? Eu mostrei de uma amiga, né? Que me falou assim, mas me passa o contato, onde que você fez, como que é? E as pessoas têm buscado isso. Eu acho que elas têm percebido que tá começando a ter uma falha nessa comunicação. Na verdade, a gente tem falhado até nas relações humanas. A falha, ela tá mais profunda. Mas, a princípio, a comunicação, as pessoas estão buscando mais oratória, você está sentindo que isso está sendo um lugar onde as pessoas vão para buscar se transformar e a partir dali elas começam a... Como que você vê isso? Larissa, existem 2 cenários nesse momento. Existe o antes pandemia e pós-pandemia. Na pandemia, todo mundo se fechou dentro das suas casas. E houve uma questão também, vamos dizer, algo... Eu não sei se a palavra certa seria neurológico ou psicossomático, mas houve essa retração a cada vez mais dentro. Então, hoje como avançou a tecnologia, então hoje você faz uma compra de supermercado em casa, tudo que você precisa você pede, chega na tua casa, e automaticamente, por consequência, uma relação humana, ela está ficando mais distante. Eu costumo dizer que a tecnologia, a internet, as redes sociais, elas aproximam as pessoas que estão distantes, mas distanciam as pessoas que estão próximas. Se você chegar hoje no teu consultório e você estiver na sua sala de espera, você vai ver que tem pessoas próximas, mas todas distantes.
Porque elas estão conectadas no mundo de Avatar. Ou seja, então pode ver que quando nós trabalhamos, vamos olhar no olho verdadeiramente, nós nos sentimos incomodados. Existe até aquela frase antiga, quem não se comunica se estrumbica, não é verdade? Então, o que acontece? Hoje, a comunicação, ela é a chave. Porém, as pessoas estão retraídas. Então, por exemplo, se você for fazer uma reunião com 2 ou 3 pessoas, tem pessoas que quase dá um infarto por causa disso. E eu era uma pessoa dessa, por uma vida inteira. Então, o que acontece? Só que nós precisamos trabalhar isso nas pessoas. Por isso que nós estamos numa pegada de um desenvolvimento humano mais intenso. Justamente por quê? Porque nós acreditamos em forças que as pessoas têm e nem elas sabem. Por falta de comunicação, ou às vezes a síndrome eu não dou conta, eu não nasci para isso, eu não dou conta de fazer isso. Isso vem muito forte. E aí as pessoas são automaticamente desmotivadas a fazer algo que elas almejam e ficam sempre conectadas ali naquela bola, aquela energia que vai. E foi tão legal isso que você falou, porque eu fiquei lembrando de uma situação que é o seguinte, eu acredito que talvez hoje as pessoas tenham a sensação assim, que elas já vão subir num palco e vão acertar tudo. Então, se não for para ser assim, eu nem vou, vamos dizer, né? E nada na vida desse jeito, né? Não. Um dia eu brinquei, falei com o Gustavo, assim, falei, gente, quem nunca teve a experiência de abrir um consultório, gente, e não entrar ninguém, você esperar você ter o primeiro paciente, você não sabe o que você tá perdendo. Por quê? Porque todo mundo precisa passar por isso para um dia ter. Né? A gente passou por isso. O Gustavo teve o primeiro escritório, eu tive o meu primeiro consultório. Então, a gente vive aquela sensação que parece que a gente está falhando, porque não está sendo do jeito que a gente esperava. Mas quando a gente espera e entende que a gente precisa de um tempo para se desenvolver, fica parecendo que sempre deu certo. E não é assim, né? A gente tem que arriscar e entender que o erro ele vai fazer parte desse processo. Eu costumo dizer que o sucesso, ele é a soma de repetidos erros constantemente. Por quê? Só acerta quem tenta. E muitas vezes as tentativas nossas, elas são frustradas. A questão é que quando nós pensamos e nós participamos, tentamos a primeira coisa, ou seja, eu vou dar um passo a mais em busca do meu sonho ou em busca de algo diferente. Aí dá errado. Aí o que as pessoas fazem? Elas se fecham e falam assim, não, isso não é para mim. E, na verdade, hoje todos nós somos imperfeitos, somos falhos, mas nós não podemos levantar essa bandeira. Nós temos que tentar até conseguir. E a nossa vida, ela é assim. E aí nós vamos automaticamente descobrindo forças aonde nós não temos. Ou nós achamos que nós não temos. E aí vem o que, por consequência? O julgamento. O julgamento, o que ele está achando, o que você está achando. Ah, isso não está legal, eu não posso fazer isso porque vão me julgar dessa maneira. E aí você acaba não desempenhando ou não avançando dentro daquilo que é o teu propósito, o teu sonho, o teu projeto, enfim. E talvez esperando uma coisa que me ajudou muito também foi saber que perfeição é uma coisa que nós não vamos atingir. Sim. Excelência a gente pode ficar buscando, né? Então, Sim. assim... tentar, que é aquilo que a gente está falando, né? Vai ser, em muitos momentos, a gente vai, por exemplo, gravar pra gente, né? Gravar um podcast pra gente. Sim. É algo novo. Então, assim, mas aí é um sonho que a gente vai deixar passar? É algo que a gente vai deixar pra lá? Ou a gente vai estar aqui junto né? Tentando trazer para as pessoas? Mas me conta um pouco, assim, como que você buscou essa coragem? Você falou que você era esse cara que, né? Eu falo que por 25 anos da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu não poderia fazer uma reunião com 2 pessoas. Que isso me corroía, me matava. Por quê? Por traumas na infância. Então, quando eu fiz o pré-escolar, eu tive um trauma muito grande, onde eu estava sendo alfabetizado. A professora pediu para nós, alunos, escrever só a primeira letra do nome em maiúscula, era uma questão de aprendizado ali naquele momento. Os alunos iam, quando chegou a minha vez eu não fui. E por eu não ir, os meus colegas começaram a rir da minha cara, eu fiquei muito acuado, comecei a chorar, eles começaram a rir com mais intensidade,
eu acabei fazendo xixi nas calças dentro da sala de aula no meio de todo mundo. E isso me gerou um trauma de quê? Um trauma de poder ir na frente, de poder falar, de poder conversar com as pessoas. E foi por muitos anos da minha vida desse jeito. Então, assim, as pessoas falavam assim pra mim, ah lá, vai ficar vermelho. Se eu dou risada aqui, eu já fico vermelho. Então, assim, e aí eu comecei a compreender ao longo do tempo, se eu não virasse a minha mente, eu teria que ou matar ou eu nascer de novo, alguma coisa teria que acontecer, porque as questões fisiológicas, elas não mudam na nossa vida e a gente se cobra muito por causa disso. E aí, pelas minhas reações, eu falava, nossa, se uma pessoa falar que eu tô vermelho, eu vou ficar vermelho. Porque eu tinha um trauma de infância que me gerou isso por muitos anos. Só que aí eu falei, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu comecei a fazer treinamentos, eu comecei a fazer cursos, voltado para mim, para ver se eu conseguia fazer algo. E pensa o tanto que foi desafiador dar o primeiro passo para fazer esses treinamentos. Porque eu chegava em lugares e eu morria de vergonha. Então, até mesmo se eu fosse em algum lugar que precisava apresentar, eu falava, eu não vou lá, porque eu vou ter que levantar e ficar na frente de todo mundo. E, meu Deus, eu vou morrer ali. Porque as pessoas falam que eu ia ficar vermelho. Aí eu ficava vermelho aí. Tudo mudava. Só que isso é uma questão fisiológica minha. Então, aí eu pensei, o que eu posso fazer de diferente? Eu preciso ressignificar isso. Então, eu comecei a participar de treinamentos onde, no começo, eu não achava sentido. Eu falava, nossa, isso não é para mim. Aí vem de novo, isso não é para mim, eu não vou conseguir, mas eu ia insistindo. Então, muitas vezes, nós precisamos brigar com nós mesmos para a gente poder avançar. Nossa, legal demais. Tem um filósofo, Fabiano, Jacob Patrick, que ele fala isso, fala assim, ó, a gente não pode deixar a nossa mente nos enganar. Exato. Por quê? Porque o despertador toca. Por que você aperta a soneca? Por que você já não levanta? Porque você vai ter que levantar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que exercer sua função no dia. Sim. Então, assim, não comece sabotando nem com a soneca. Ele fala, não deixe sua mente te atrapalhar, né? Desde o acordar. E é interessante você falando, porque assim, essas mentes vencedoras, eu não sei se vocês já viram sobre o série que tem no Netflix do Michael Jordan. O Michael Jordan ele fala assim, ó, eu tinha que, além de ser forte para mim, embutir na mente dos meus companheiros um foco além do normal. Porque todo mundo vê só o sucesso. Mas ele fala, ó, tantas vezes foi me dada a bola do jogo, faltando poucos segundos e eu errei. Dos arremessos que eu acertei, quantos eu errei? Exato. E outra coisa, olha o foco. Ele era o primeiro a chegar para treinar. Quando ele fez aquele filme Space Jam, acho que da Disney, ele pediu uma quadra ao lado, porque ele não queria parar de treinar. Olha a obstinação dessa pessoa. Então, olha o foco dele. Então, assim, todo mundo quer ser Michael Jordan, todo mundo quer ser Cristiano Ronaldo, todo mundo quer ser um Kobe Bryant da vida. Mas ninguém quer fazer o que eles fazem para serem eles. Exatamente, é uma questão de processo. Você me fez lembrar algo, Thiago Brunelli fala que a disciplina é a mãe dos resultados. Porém, você me fez lembrar outra coisa ainda. Michael Schumacher, depois que todo mundo parava o treino, ele ficava treinando as entradas de boxe para poder fazer uma troca de pneus mais rápida. Cristiano Ronaldo, depois dos treinos, ficava treinando faltas todas as vezes até escurecer, até a hora que ele conseguia. Não, tem um caso do Filipão, que ele pediu pro Murtosa, que era o auxiliar dele, falou assim, ó, Cristiano Ronaldo antes de ser famoso, isso aí é 20 anos atrás, Eurocopa de 2004, que a Grécia foi campeã e o Portugal foi vice em Portugal. Ele falou assim, tira ele do campo, porque senão ele vai machucar, porque ele não parava de treinar falta após o treino. Entendi. Olha só, a pergunta é, até para você que está nos assistindo, o que você tem feito a mais em busca do teu resultado? Ou em busca daquilo que você deseja? Sabe? Essa pergunta ela tem que ecoar na nossa mente o tempo todo. Porque o que você tem feito a mais? Por exemplo, vocês iniciaram esse projeto do podcast. Aí, por um processo comparativo, aí você pensa assim, nossa, tantas pessoas fazendo um podcast, mas eu vou ser mais um na multidão, não vai dar certo. Ou quais são as pessoas que chegaram para você e falaram, vocês é louco, para que vocês estão investindo nisso? Agora, algo eu falo, faça o que você nunca fez para você viver aquilo que você jamais viveu.
entende? Então, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, nós pensamos assim, nossa, se eu for para academia 9 horas da manhã, eu vou estar sabotando, aí vai vir um sentimento de culpa, porque você está num horário de trabalho fazendo algo para você. Mas aí, ninguém vê que de noite, de madrugada, você está fazendo seus projetos, está buscando. A gente tem uma falsa impressão de que nós precisamos trabalhar das 8 às 18 e ponto final. Depois disso, acabou. Não, nossa mente ela não para. Você tem um tempo de 86.400 que é depositado todos os dias na tua conta, que é meia-noite. Ou seja, é o número de segundos que é um dia. Então, ele é depositado todos os dias. A questão é o que você tem feito. Eu não estou falando que é para você viver uma vida incessante de trabalho. Não. Pense algo. Quando você está trabalhando naquilo que você gosta, você não está trabalhando, você está, ou seja, se divertindo. Então, qual é a questão? O que você tem feito para buscar aquilo que você deseja? Porque é muito fácil, às vezes, você julgar o resultado, julgar as outras pessoas. Eu quero ser igual ela, eu quero ganhar o salário dela, eu quero fazer isso. Mas e aí? Qual é o plus que está sendo feito? Essa é a questão. E legal vocês falando de esportes, que eu também gosto muito. Assisti a série do Senna agora, né, que saiu. Já sabia muita coisa, porque eu gosto de Fórmula 1 também. Aí você já zerou a série, viu? Todos os episódios. Mas o interessante é que, assim, vocês falando que eles, né, são esportistas que treinavam muito, se esforçavam muito e tudo. E no caso do Senna, tinha muita injustiça, às vezes, que acontecia politicamente ali. Sim. E mesmo assim, ele persistiu. Porque Sim. isso também acontece no nosso dia a dia, né? Assim, muitas vezes a gente está numa caminhada, a gente está num país muito burocrático, que é o Brasil, né? Então, de repente acontecem algumas situações que fogem do nosso poder de decisão e a gente precisa arrumar uma alternativa para aquilo ali, para a gente continuar seguindo e conquistar aquilo que a gente deseja. Sim. Então, é um esforço, eu creio que é um esforço tanto próprio, como também de como pensar diante de situações que você não pode mudar, né? Um exemplo, assim, a gente às vezes quer alugar um ponto e abrir uma clínica. Sim. Aí você gasta dinheiro, faz tudo, de repente vem a vigilância sanitária e fala assim, não, esse estabelecimento não pode ser ele, porque tem que fazer essa reforma e não cabe. Daí seu sonho Sim. tem que mudar, porque não pode ser mais ali, tem que ser em outro lugar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, não vou dar conta, porque nem todo mundo também começa um negócio, né, Fabiano, Sim. com muito recurso. Né? É uma Sim. coisa que eu e o Gustavo a gente fala, assim, não é todo mundo, não só rico ia ter empreendimento, né? Então, muita gente começa assim com o dinheiro contado, com a família ajudando, com o empréstimo e tudo. E um revés desse é muito desgastante para a pessoa conseguir falar, e agora como que eu recomeço e tudo? Então, essa força, como é que você fala? É melhor ser um doido? Aquela frase eu gosto muito. É melhor ser um louco realizado do que um normal frustrado. Do que um normal frustrado. E às vezes pensar, né? Não estou no caminho certo, que olha só, deu errado. É aquele pensamento que você disse, né? E fala assim, não, peraí, isso é uma circunstância que faz parte, né, da vida, mas eu já aprendi, então agora a próxima vez que eu for olhar um lugar e tudo, eu vou já saber o que eu tenho que procurar, não é isso? Sim. E eu acho interessante uma coisa aqui que a gente busca no podcast, é a gente falar sobre a questão do empresariado. Sim. Que é um dos doidos da comunidade, né? Então, assim, só que é um doido muito importante, né, Fabiano? Sim. O pessoal tem que entender que o empresário, nós vivemos aqui na cidade de Uberlândia, que é uma cidade essencialmente empresarial, que esse doido é que gera emprego, esse doido é o que gera imposto, Sim. entendeu? Então, assim, mas acontece que não é fácil. Desde o início, igual a Larissa está falando, o meio também não é fácil, e ninguém quer chegar no fim. Mas, infelizmente, a maioria das empresas, com 24 meses, ela fecha. Sim. É um dado estatístico. Então, assim, como esse desafio do empresariado, fazer esse empreendimento, lucrar, porque é o objetivo da pessoa jurídica quando a gente monta a pessoa jurídica, mas sem ferir os princípios e os valores essenciais para o ser humano, que é o que eu vejo que com o seu método Sim. IBL, né, com a Ana Keila também, que é você entender a sua identidade, talvez entender a identidade dos seus pais, talvez até dos seus avós. Sim. Para isso, desbloquear você para viver uma vida em comunidade mais feliz. Primeiramente, se amar.
para depois poder amar os outros e propagar esse bem, que é muitas vezes por meio da sua empresa. Legal. Nós estamos falando aí de dois seres. Eu gosto de fazer essa separação. Duas pessoas. A jurídica, que é uma pessoa existente, e a física, que somos nós. A primeira questão é você pensar assim: eu não montei o meu negócio, a minha empresa, pensando só em lucros. Em primeiro lugar, foi amor à profissão. Então, quando você monta uma empresa visando lucro, 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 eu entendo, pode ir até contra ideais ou questões de estudos empresariais, mas eu entendo assim, se você falar assim, não, eu quero montar essa empresa só visando lucro, talvez ela não vai ter uma essência interna, a tua essência, a tua assinatura. Então, o desafio é como eu posso levar os meus princípios, Fabiano, para dentro da minha empresa, para que ela sobreviva. E muitas vezes, em situações, acontece que o princípio ele teve que sobressair de preços ou despesas, porque você tinha que acreditar em algo. E eu falo assim, tirar leite da pedra, para você conseguir vencer os desafios. Porque são vários. Você deu um exemplo da questão, montei um consultório, tem um órgão que vai lá e fala, não pode ser nesse local, não está autorizado. E aí? Se você desistir, você vai ser mais um na multidão que está desistindo. A grande questão é passo a passo. Tudo é processo. Tudo é processo. Então, para um amadurecimento nosso e para que a gente consiga chegar ao local desejado, a gente tem que saber, tem que visualizar o futuro, mas tem que saber que o resultado ele é processo a processo, passo a passo. Não tem como você ficar subindo uma escada, pulando 2 degraus, 3, 4 de uma vez. Não, respeita. Senão não existia degraus menores. Uma escada, se você fosse pular 3, 4, os degraus dela seriam maiores. E não é. É passo a passo, devagar. E aí você consegue. Então, a grande questão é como será o dia de hoje? Como eu vou resolver? Isso falando numa questão empresarial. E numa questão pessoal, levar a tua essência e a tua verdade, isso para dentro do teu negócio é muito importante. Por quê? Nós precisamos entender isso. Isso tem que ser muito claro. Nós somos modificadores de ambiente. Ou seja, nós estamos para modificar os ambientes aqueles ao qual nós estamos inseridos. Então, eu estou aqui, o que eu posso fazer de diferente? Qual é a semente que eu posso plantar aqui para que quem está nos assistindo entender e compreender algo que pode avançar? O que eu posso deixar aqui nesse podcast para que as pessoas entendam que elas têm uma força e podem avançar em busca disso? Essa é a questão. Então, quando nós estamos constituindo a empresa, então a minha essência, que eu sempre falo, eu gosto de passar para todas as pessoas. Então eu gosto de ter um atendimento humanizado e não robotizado, mesmo sendo uma empresa de tecnologia. Olha que louco. Eu tenho a empresa há 22 anos e eu prezo por um atendimento olho no olho, um atendimento humanizado. Isso pode limitar fronteiras? Pode. Mas eu não tenho departamento comercial na minha empresa. Olha que louco, uma empresa sobrevive de vendas. Só que, na verdade, foi indicações. Uma empresa que conheceu o nosso trabalho, que indicou para outra, indicou para outra, indicou para outra. Então, hoje nós desenvolvemos software aproximadamente para 320 empresas em Uberlândia e fora daqui. Legal. Então, assim, como eu posso fazer que essa essência chegue ao nosso cliente? Fabiano, então você fala o seguinte: uma pessoa transformada, olha o potencial de transformação que ela consegue, essa semente, ou quantas árvores, digamos assim, ela conseguiu, quase uma floresta, né? Sim, sim. Eu tenho uma frase que fala assim, aquele que ele não vive para servir, ele não serve para viver. Então, quando nós entendemos que a nossa essência ela tem que entrar nesse meio empresarial, a nossa verdade ela tem que entrar nesse meio empresarial, tudo é diferente. Porque uma empresa você precisa dos lucros para sobreviver, mas você não pode só pensar no lucro, ela é muito mais
que isso. E quando o dinheiro, os valores, eles não são o ponto principal, ele é uma consequência de algo, de um sonho que está no teu coração ou que nasceu na tua mente, isso se torna mais fácil para vencer os desafios, para poder avançar. Porque muitas vezes não é sobre os valores que a empresa tem, mas sim é sobre a tua essência, que muitas vezes a tua essência ela tem que sobressair dentro de uma empresa. E aí você trazer essa essência, porque nós somos modificadores de ambientes. Ou seja, o que eu posso fazer aqui de diferente para ter uma diferença na vida das pessoas? Para quem está assistindo esse podcast, para quem está tendo esse tempo com a gente, o que eu posso plantar? O que eu posso ser diferente? Porque nós somos luz. Nós somos seres de luz, isso é muito importante nós pensarmos. Então, aqui dentro, como eu posso ser luz aqui dentro e ser uma diferença? Por quê? Nós não sabemos quantas vidas nós modificamos, mas todas elas saberão. Pode ter certeza. Isso é muito importante hoje, eu vejo, na questão assim, do adolescente, né? Que o adolescente é uma pessoa mais insegura, ela ainda está formando ainda o seu caráter. Então, assim, dele respeitar o valor, né? Porque quando a gente respeita o valor, o princípio, ele não te trai na frente. Quantas pessoas, num momento de cólera, tomou uma decisão, e quando a gente é mais novo, eu falo assim, com 19 anos, eu era outra pessoa. Hoje, com 41, eu tenho uma maturidade, uma calma, uma reflexão muito maior. Quando a gente é novo, a gente é impulsivo, e é natural da juventude ser impulsiva. Só que se a gente se a gente não for fiel ao que a gente realmente deve ser, isso cobra a gente mais tarde, e isso causa esses males, porque tem o trauma que a gente vem da infância, mas tem os traumas que a gente também causa, né, no decorrer da vida. Então, isso somatiza na nossa experiência de vida, né? Então, isso é importante a gente falar assim, ó, não se traia, porque isso vai ser muito bom para você, né? Ou, de repente, você, para determinadas ações, você vai achar as justificativas porque meu pai fazia assim, ou minha mãe fazia assim, ou eu vou fazer assim, ou vou continuar tendo essas atitudes, ou querendo fazer coisas diferentes, independente. Mas, quando nós estamos falando de juventude e infância, normalmente existem padrões comportamentais e padrões familiares que a gente tende a seguir, às vezes inconscientemente. Então, você acha que você fez o que seu pai falou ou o que seu pai fazia? Eu acho que eu faço muito mais o que meu pai falava do que ele fazia. Porque minha época era o seguinte, vai lá comprar cerveja e cigarro. Mas eu não podia fumar, porque era errado. Mas ele fumava e bebia. Entendi. Entendeu? Então, assim, não tô falando meu pai, mas na época era normal dos pais da época, né? Então, assim, o exemplo estava sendo dado. Mas o exemplo que estava sendo dado não era o que era anunciado. No estudo de linguagem, fala que 93% da nossa linguagem ela é não verbal. Ou seja, não é aquilo que a gente fala, e sim aquilo que nós fazemos. Então, você, por lógica, falou, não, eu fazia o que meu pai falava. Só que muitos dos seus comportamentos, você fazia aquilo que teu pai fazia. O exemplo, né? Exatamente. E aí você fala, não, Fabiano, mas eu lembro que ele falava e eu fazia do jeito que ele falava. Será mesmo? Por exemplo, eu tenho até um teste aqui que eu provo para você que a gente muitas vezes segue padrões e comportamentos daquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, eu trouxe um copo aqui, se vocês me permitirem, é claro. Vou pegar um copo. Passa vergonha aqui, hein, Fabiano? Vai. Vamos lá. Estão prontos? Sim. Peguem. 1, 2 e... Aí o João adorou o barulho no microfone. Perfeito. Eu pedi para você pegar o copo e só falei 1, 2 e... Eu não mandei você amassar o copo. Por que você amassou o copo? Porque você seguiu o padrão daquilo que eu estava fazendo. Achei que o certo a se fazer você era isso. Seguiu o que eu fiz ou você seguiu o que eu falei? Não, o que você fez. É isso mesmo. Porque, de toda forma, uma amiga nossa psicóloga, ela falou isso. Falou assim, ó... Muito legal. Será que é possível a gente ser assim... exemplificar para o filho da gente, ser amigo, ser pai, tudo ao mesmo tempo? Ele falou assim, ó... De toda forma, o exemplo você já está dando. Todo dia você está dando um exemplo, né? Querendo ou não. Exatamente. Que interessante. Então, Muito legal. Muitas vezes nós seguimos o quê?
o que as pessoas fazem, não o que elas falam. E nós precisamos compreender hoje, na nossa fase mais madura, que provavelmente você é referência para alguém. E aí, como você tem agido? Que teu filho, muitas vezes, entonação de voz ou atitudes, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. E aí, nós pensamos isso, porque quando nós nascemos e crescemos, existe uma coisa, 25% nós somos nosso pai, 25% nossa mãe, 25% o ambiente do nosso lar e 25% somos nós de fato. E ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo habilidades e vamos nos descobrindo. Eu vou voltar um pouquinho lá naquela pergunta inicial, como que você consegue fazer tudo isso e tal, ter tantas atividades? Nós precisamos compreender uma coisa. Primeiro é uma questão de mentalidade, para a gente seguir atrás dos nossos sonhos. E aí a questão é, o que você faz em direção a isso, mas não reclame da sua habilidade de origem. Não reclame de tudo que você está aprendendo, que tudo que você aprende te leva ao propósito que você precisa. Ah, Fabiano, mas por que você está falando isso? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou exercendo a atividade que eu gostaria, isso não vai me levar para o meu propósito, aquilo que eu realmente desejo. Será mesmo? A palavra, ela vai falar no livro milenar, que é a Bíblia, que Davi, ele foi ungido rei de Israel. Perfeito. Ele estava esquecido, ele foi lá e foi ungido, certo? Então, perfeito. Só que o reinado dele foi um processo de 15 anos até realmente ele sentar no trono e ser rei. Ou seja, se ele foi ungido ali naquele momento, ele poderia falar assim, me dá a capa, me dá a coroa, me dá o trono. Ele não estava nem no palácio. E aí, o que aconteceu? Qual foi a estratégia de Deus para que isso acontecesse? Deus chegou lá e falou assim, você vai ser rei. Se ele soubesse de todo o processo, provavelmente ele ia falar assim, tô pedindo conta agora, eu não quero ser rei. Declino, né? Declino, porque o processo Deus não conta. Os intempéries Deus não vai contar. Ou seja, a gente vai ter que passar para aprender, para criar maturidade. E aí, o que acontece? Um desses processos, Deus utilizou uma habilidade específica que Davi tinha para servir como estratégia para seguir o propósito. Fabiano, qual habilidade é essa? Ele tocava harpa ou lira para espantar os espíritos maus do rei Saul. Ou seja, ele tinha uma habilidade específica ao qual não era o de destino dele, porque o destino dele era ser rei, porém, a habilidade de tocar foi que Deus usou de estratégia para ele, de fato, aquilo que ele ia conseguir. De fato, o propósito dele. Por que eu gosto de falar isso? Porque hoje, eu, como desenvolvedor de software, foi que me possibilitou a ser pastor, a ser mentor, a ser treinador. Fala, que loucura é essa? Não tem nada a ver e tem tudo a ver. Então, uma coisa que eu falo, às vezes, as pessoas acordam hoje e falam assim, eu não devia ter acordado hoje, eu não quero desempenhar aquele papel que eu estou. Ei, calma, que esse papel ele vai te levar para o propósito. Essa habilidade específica vai te levar no caminho que você deseja. Nossa, legal demais isso, que me lembrou um vídeo que eu assisti, só que eu não vou lembrar quem nem quando que eu vi, mas que falava assim, Jesus, ele era carpinteiro, mas aquilo não era atividade fim, vamos dizer, né? Mas ele foi carpinteiro um tempo, né? Exato. E para que depois ele estivesse pronto para... Claro que assim, no contexto, né, nós cristãos que entendemos que ele é Deus, mas assim, meio que ilustra isso que você falou, né? Que olha, você tá ali numa função que às vezes não é seu propósito, mas você tá aprendendo alguma coisa ali naquele processo. E o Gustavo, acho que, não sei, mas por exemplo, quando fiz odontologia, eu entrei em odontologia muito nova, né? Eu tinha 17 anos, a minha irmã já era dentista, e eu não tinha muita certeza se eu queria fazer odontologia, né? Então, quando eu formei, falei, gente, eu queria ter feito direito, sabe? Eu terminei e falei, e agora, né? Não, vou tentar concurso para outra coisa.
E durante muito tempo, só que depois eu aprendi a gostar de uma área da odontologia, trabalhei com ela há muito tempo. Quando eu encontrei radiologia, eu gostei mais ainda, mas eu entendi nesse processo o tanto que eu me desenvolvi, né? Porque hoje eu falo assim, hoje eu trabalho, a maioria dos nossos clientes, apesar de serem os pacientes que vão fazer exame, mas é o dentista que confia e encaminha o paciente para mim. Mas eu já estive no consultório e vivenciei o que um dentista no consultório vivencia. E muitos radiologistas nunca atenderam em consultório, não sabem como que é o dia a dia. E eu sei, porque eu trabalhei 10 anos. Então, quando eu fui para radiologia, eu já sabia o que ele esperava de uma radiologia. Eu tinha vivido aquilo ali. Então, hoje eu sinto que um grande diferencial dessa nossa empresa, por exemplo, é essa percepção de eu saber o que o dentista quer receber, né? De eu estar do outro lado. Então, nada é em vão. Por mais que a gente esteja ali esperando, assim, e fantasiando, às vezes, uma coisa que não existe, né, Fabiana? Às vezes, uma fantasia que, assim, quer dizer que a pessoa que tem propósito, ela não cansa. Quer dizer que ela tem... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que é um cansaço gratificante, né, de dever cumprido. Você sente isso? Como você sente, assim? Olha, você iniciou a sua fala falando de Jesus sendo carpinteiro. E é legal que eu preciso fazer um adendo a isso, que foi muito importante o que você falou. Porque hoje você tem os teus projetos e você iniciou mais esse projeto aqui. E esse projeto, ele te deu sustentabilidade das tuas habilidades específicas, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Existe uma outra coisa também, que muitas pessoas não vão entender essa mudança de fase, porque nós estamos mudando de fase sempre. O que acontece? Quando Jesus ele voltou para a terra dele, foi um dos únicos locais que ele não conseguiu exercer de fato o ministério dele, ou fazer milagres, ou aquilo que Deus havia dado para ele, porque todo mundo conhecia ele como? O carpinteiro, já. O carpinteiro, certo? Criança, né? Exato. Então, você vai ter amigos, você vai ter pessoas que muitas vezes vão chegar para você e falar assim, a Larissa... Família, né? Bobear. Hoje tá fazendo aquele podcast, a Larissa. O Gustavo. Pra que eles estão inventando? Pra que isso? E aí, tem pessoas que têm aquele famoso jargão, ou pessoas antigas, assim, de tempos atrás, de outras fases nossas, que vão chegar a falar assim, aquele famoso jargão. Nossa, depois que a Larissa ficou rica, não dá moral mais pra mim. Não é? E, na verdade, as pessoas não estão entendendo que você está numa nova fase. Não que isso seja errado. Fabiana, então como eu devo tratar estas pessoas? Qual que é a nossa vontade, de fato? É trazer elas com a gente para a nova fase, para as nossas conquistas. E muitas vezes elas não estão preparadas ou não querem seguir o caminho que você seguiu. E aí o que acontece? Você pode amá-las. Sempre. Amar incondicional. Nós temos que amar e deixar elas na posição que elas desejam que elas te vê. E você tem que seguir. Amar é incondicional. Ou tentar trazer. Se você não conseguir trazer, elas vão te puxar para trás. E aí, quando elas fizerem você lembrar, você é aquele, você é aquela lá de trás, eu não estou acreditando que você está fazendo isso. Muitas pessoas olham para mim hoje e falam assim, Fabiano, empresário, pastor, não, tem alguma coisa errada. Porque elas estão vendo o Fabiano lá atrás. Entende? Só que você precisa caminhar. Aí a grande questão é, quando isso vem, o julgamento ele vem na nossa mente dizendo assim, nossa, eu preciso voltar lá atrás, eu preciso ficar naquele local. Eu não posso caminhar. Será mesmo que você não pode caminhar? Nós precisamos caminhar a todo momento. Porque aquilo que é gerado dentro de você é gerado para todo mundo. Por quê? Hoje você é empresária. Quantas famílias você está cuidando? Quantas pessoas você é referência? Se você tivesse desistido na primeira mensagem errada ou na primeira mensagem de desmotivação, você não estaria hoje cuidando destas famílias a qual pertence a vocês, como empresários. É muito interessante porque, assim, a gente tem que acordar todo dia, primeira coisa, ser grato por onde estamos, né? Mas não nos limitarmos aonde podemos chegar. Exato. Entendeu? Sem aquela questão, assim, agora, sem ser piegas, porque, assim, igual eu concordo com você. Larissa, ela já
fez alguma coisa para mim no seguinte sentido: Gustavo, você vai fazer esse curso. Muitas vezes eu não faço. Por quê? Porque enquanto eu, Gustavo, não entender que eu quero fazer aquilo, dificilmente a gente vai fazer. Então a gente pode falar aqui para as pessoas, falar assim, ó, você é capaz, não é piegas essa questão de princípio. Você tem que obedecer o princípio para chegar onde você quer, porque é uma questão que dura. Quando a gente faz alguma compra por impulso, chega em casa, não fica com vergonha de falar para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, falar, nossa, eu comprei isso, gente, isso não é essencial, porque você agiu de impulso. Você não usou o raciocínio, você deixou sua mente te enganar. Porque quantas coisas que a gente joga fora? Verdade. Aquilo custou dinheiro, não custou? Sim. Então, assim, não tem relacionamento vazio, que você sabe que você não tem afinidade nenhuma com a pessoa, você quer ser amigo dela, talvez só por questão social. Nossa, mas acho que vai ser interessante, mas aquilo não se sustenta. Porque é o que nós estamos falando lá atrás. Você não pode se enganar. Porque sua essência, o princípio Exato. seu, ele vai ser robusto. Ele vai Exato. falar assim, não, mas isso aqui eu não posso fazer isso. Eu não posso trair minha família comprando uma coisa que não é essencial, uma coisa que realmente sem importância nenhuma, porque eu tenho que pagar a escola do meu filho. Eu tenho que pagar meu aluguel. Entendeu? Exato. Então, assim, hoje eu vejo pessoas falando que tem gente que se arruma, vai para frente de uma boate, vai para frente de determinado evento social, tira uma foto, posta no Instagram e volta para casa dormir. Porque talvez ele não tenha condição econômica naquele dia de ir lá, mas ele não pode deixar de mostrar que ele está feliz. Entendeu? E isso é o quê? Isso é ele se enganando. Então, assim, isso causa uma tristeza hoje para muitas pessoas, né? Olha, a questão é, você quer ter uma vida instagramável ou uma vida de verdade? Eu gosto muito de falar isso, porque o que acontece hoje? Famílias, personalidades, elas estão se perdendo num mundo totalmente, eu falo assim, corporativo, um mundo sanguíneo, um mundo de disputas, um mundo... E aí a pessoa perde a essência. Então, por exemplo, eu olho você e falo, o Gustavo tirou uma foto no Instagram. Nossa, eu preciso então olhar lá, eu preciso tirar também uma foto, eu preciso fazer isso. Não como referência, mas como disputa. Quando você é referência de alguém, legal, mas quando isso se torna algo de inveja, algo, eu preciso fazer e mostrar o que você não, aquilo que você não é de fato, isso uma hora não se sustenta, cai por terra, sabe? E eu costumo dizer que isso é uma vida de avatar, ou seja, nós temos hoje os avatares que é as nossas redes sociais. Então, qual a tua essência que você está expondo lá? É a tua essência Gustavo? Porque hoje nós estamos falando aqui. De repente alguém interessa, quer saber meu Instagram, quer saber o seu, eu quero seguir. E olha lá uma coisa que não condiz, talvez, com aquilo que nós estamos falando. Fala, não, tá errado. Porque a gente busca o bem, mas o bem, eu falo assim, Santo Agostinho tinha um dizer, se a gente soubesse o tanto que é bom fazer o bem, a gente faria o bem por egoísmo. Exato. Então, nós somos seres sociais. Sim. E se a gente não pensar no social, a gente vai definhar. Não é autossustentável, né, Fabiano? O que a gente estava conversando antes. Eu falei assim, não é autossustentável você não querer o bem. Então, muitas pessoas têm o falso conceito. O que é a questão social? Como você pode ajudar uma pessoa? Muitas pessoas falam, eu preciso ajudar ela com uma cesta básica, eu preciso ajudar ela com alguma coisa. Não. O teu sorriso, o teu bom dia, a tua energia, ela já pode modificar, é um bem que você está fazendo para aquela pessoa, ou talvez que não acordou num bom dia. Ou seja, existe algo que nós podemos fazer, escolher ser gratos. Aí as pessoas confundem um pouco falando assim, vem mais uma pessoa motivacional falando algo nesse sentido. Eu tenho duas opções. Eu vou te motivar ou eu vou te desmotivar? Perfeito. Claro que eu quero te motivar de alguma maneira. Dentro de uma essência, dentro de uma verdade. E fazer a tua essência sobressair. Porque quando nós entramos nesse mundo de fantasias de avatar, o que acontece? Nós perdemos, de fato, a nossa identidade, o nosso propósito. E aí nós não sabemos nem aquilo que a gente quer deixar. Legal. Se você falou, eu lembrei também, muito legal, um amigão meu, uma pessoa querida, que me ajuda muito, porque ele é muito reflexivo, sabe? Então, quando ele conversa comigo, ele até organiza minhas ideias, que à medida que ele vai falando, Sim. eu vou... Só que ele é um cara mais pessimista, né? E aí, um dia, eu tava contando, né, que
Nossa, tal, tava conversando com as meninas, contei e tal. Ele falou, mas não fica muito se apoiando em motivacional, não, porque depois você vai ter que ficar motivando pra tudo. Ele falou pra mim assim, né? E aí, a hora que eu saí de lá, eu pensei, puxa vida, ele é uma pessoa mais desmotivada. Então, pra ele motivar alguém, é muito difícil. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais animada. Então, para eu chegar com mais energia, é muito fácil para mim. Então, assim, eu saí que a maturidade que eu acredito que foi me trazendo foi isso, foi essa percepção de falar assim, olha, para ele é muito difícil, para mim não é. Então, se dentro da minha capacidade de motivar as pessoas que trabalham comigo, ou que estão à minha volta, isso é muito meu, por que eu vou deixar de ser eu? Exato. Né? Então, e eu concordo demais com você, as pessoas estão precisando de impulso, os filhos da gente estão precisando disso. Eu senti muita falta disso, né? Tive pais maravilhosos, meu pai ainda é vivo, né? Minha mãe que já faleceu. Mas eu não tinha em casa essa validação. Entendo. Então, tudo que eu fazia era minha obrigação. Se eu passava de ano com 99 pontos de 100, não tinha nada demais. Aquilo ali, eu só estudava. Sim. Então, então nada tinha... E eu tinha colegas que passavam com 60 e ganhavam presente. Que, filho, você passou. E isso foi me dando uma sensação que eu fazer tudo muito bem era óbvio, só que aquilo não me gerava um sentimento isso não me dava autoconfiança. Então, essa falta de validação pelos meus pais me geraram minha autoestima ficou comprometida. Sim. Então, quando eu fui buscar me desenvolver, né, eu buscava o quê? Olha, o que eu sou boa, né? E mesmo que a igreja, ela traz pra gente, né, que somos todos pecadores e tudo, mas também não diz que nós não somos dignos. Davi errou, né? Sim. Não tô me comparando a Davi, mas assim, Davi errou, mas mesmo assim Davi foi o segundo coração de Deus. Sim. E então eu fui tentando resgatar em mim aquilo que eu podia ver de bom em mim. Sim. E eu sinto que as pessoas hoje também sentem muito falta disso, né? Elas são muito cobradas, eu me incluo, nós somos muito cobrados, nós somos muito exigidos. A gente precisa comunicar. E o que as pessoas querem ouvir? Sim. Como eu devo me comunicar? E nisso a gente vai se perdendo de nós mesmos, assim. E aí nós não acreditamos em palavras motivacionais por essas questões. E aí, Larissa, você tocou num ponto que a questão nós fomos condicionados sempre a aplicar uma energia naquilo que não condiz. Eu falo naquilo que é negativo. Um exemplo. Se uma pessoa chegar hoje para você e falar alguma coisa sobre você que você não goste, certo? Normalmente, isso acontece muito em empresas, enfim. A pessoa fica 3 dias chorando. Porque a fulana falou isso de mim, porque isso aconteceu e tal, tal, tal. Agora, quando alguém fala algo bom de você, o que normalmente nós fazemos? Nós repelimos. Não, são teus olhos, isso não é comigo. Talvez você também, mas eu não tenho isso. E aí nós não aprendemos a receber aquilo que é positivo e internalizamos aquilo que é negativo e aquilo lá nos consome. A questão como a psicologia positiva, ela te ajuda a você reverter essa situação. Pensa você aplicando a mesma energia naquilo que está te consumindo, corroendo para coisas positivas. Isso é uma decisão, é uma questão de mente, é uma mudança de mente. Albert Einstein fala, a mente que se expande para uma nova ideia, ela nunca volta para o teu estado original. O que isso diz? Por exemplo, eu estou vendo esse copo, ele pode estar com meio de água. Eu tenho 2 visões. Eu posso olhar para ele e falar, ele está meio vazio. Ou eu posso ter a escolha de olhar para ele e falar que ele está meio cheio. Então, a minha escolha como forma de vida é olhar tudo as coisas de forma positiva. E aí eu consigo trabalhar e arrancar o melhor potencial de cada um. Porque aí a gente olha as coisas boas. Olha só, não tem nenhum lugar que está escrito que você tem que limitar os teus pensamentos, que foi o limite que você estava falando agora, da questão de limitar pensamentos. E aí vamos pensar o seguinte, analisa comigo. Vamos ter uma régua, onde nós vamos começar a medir aquilo que nós pensamos. Albert Einstein falou, a mente que se expande, ela não volta para o mesmo estado original. Então, voltando também a uma palavra, da onde que ele provavelmente baseou isso.
A palavra fala que Deus tem infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se eu pegar a medição dos meus pensamentos e vamos supor, eu meço 10, o meu pensamento de futuro está em 10 centímetros, a palavra vai falar que Deus tem infinitamente mais. Então, ele chega na frente. Albert Einstein falou, a mente se expandiu. Não tem nada que fala que eu não posso pensar 10 quilômetros. Não tem nenhum lugar que está escrito que a gente pode limitar os nossos pensamentos. O que te impede daquele seu pensamento de 10 centímetros virar 10 quilômetros? Absolutamente nada. A gente põe os limites nos nossos pensamentos. Então, se você pensa, então, perfeito, eu vou mudar totalmente o meu pensamento. Vou pensar, então, 10 quilômetros. Então, vou pensar muito mais que... Eu vou mais além, eu vou expandir. A palavra vai garantir que Deus está lá na frente da mesma maneira. Então, não tem restrição de sonho, não tem restrição de pensamento, não tem restrição de nada. Quando eu conseguir virar essa chave e entender que não existe esse limite, eu comecei, de fato, a viver todos os meus sonhos. Então, as pessoas falam assim, você é louco pensando nisso. Tranquilo, tudo bem para quem falou, significa que eu estou no caminho certo. E aí eu penso. E aquilo que eu vou pensando, eu vou focando, tá na minha mente, tá no meu coração, eu vou pensando, vai acontecendo. Então, eu sou muito de falar. O que você fala para o universo? O que você expressa para o universo? Lá de novo, a palavra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o que ela diz? Que Deus disse, haja luz. Então, Deus nos ensinou a falar desde o início. Porque Deus tem o pensamento, Deus pensou, haja luz e houve luz. Não, Deus falou, haja luz. Então, o que é que você tem falado? O que é que você tem pensado? O que é que você joga para o universo? O que é que você está atraindo para você? Quais são as suas referências de motivação? O que você busca para se motivar todo dia? Quais são as âncoras? Por quê? Tem dia que você precisa de uma frase, você precisa de uma pessoa, você precisa de algo para falar. Qual é teu lema que te faz você avançar todos os dias? Porque vai chegar um ponto que você vai estar desanimado. O que vai te animar? Eu tenho uma frase, eu carrego ela aqui comigo. Bora pra cima. Ou seja, o dia que eu estou mal, que eu falo assim, nossa, hoje eu não vou conseguir, eu lembro, bora pra cima. E isso me dá forças para continuar. Precisamos de pensamentos renovados, precisamos de buscar âncoras motivacionais, precisamos ter foco nos nossos sonhos, que nós vamos muito mais além de onde nós imaginamos, com certeza. Nossa, muito bom. Fabiana, e hoje, assim, pelo tudo que a gente conversou, o que a gente nota? A gente está precisando ser autêntico, né? Sim. Buscar essa autenticidade, porque isso te traz um equilíbrio, te traz uma paz interior, né? Sim. Essa questão da busca pela aceitação social, até certa distância, te atende. Mas isso não é duradouro, né? Não. Porque isso, na sua essência, na faculdade eu tinha uma brincadeira o seguinte: fulano de tal, gente legal, você não gosta de participar da conversa de gente legal? Sim. E lá vem o desmancha-roda. Nossa, fulano de tal, já vão, arruma um jeito aí, vão desculpar, vão sair ali. Por quê? Porque geralmente pessoas que falam da vida dos outros, sim, pessoas que não têm uma conversa que te traz algo de bom. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que falam só da vida dos outros, pessoas que não falam de ideias, falam de pessoas. Então, a gente brincava, falava assim, lá vem o desmancha-roda. Por quê? Porque, realmente, a pessoa, ela não trazia algo nela que a gente estava disposto a ouvir. Ou o que ela queria compartilhar, a gente já tinha aquele preconceito, pelo que ela já tinha falado antes, de não participar do que ela estava querendo falar. Ou seja, ela utilizava de algo para tentar ser aceita.
E aí a verdade não sobressai. Porque você é amigo de pessoa que é autêntica com você, Sim, não é? Sim, sempre. Amizade que eu falo, Sempre. duradoura. Duradoura, sim. A pessoa... Sim. Eu tenho meus amigos, assim, que eu tenho mais relacionamento, é de segundo grau. Faculdade eu tinha muitos conhecidos, mas Sim. amigos mesmo. A época que a gente andava a pé, né? Sim. Ninguém tinha carro. Então, Sim. porque todo mundo ali era autêntico, não tinha motivo de não ser autêntico um Sim. com o outro. Então, isso dura. Né? Dura. Isso é sua essência dura. E também Sempre. nem todo mundo, assim, é que a gente fala, né? Ninguém agrada todo mundo. Essa fala né, é bem frequente, que nem Jesus agradou e Isso. tudo. Então a gente vai buscar aquelas pessoas que a gente tem realmente mais afinidade e tudo, e não ficar nessa ilusão que vai haver uma aceitação massiva, que todo mundo vai aplaudir, que todo mundo. Muito pelo contrário, né, Sim. Fabiano? A gente tem que estar muito convicto pelo que você falou, né? Do caminho que a gente escolheu. Porque críticas vão vir, elogios talvez serão poucos, né? Mas eu queria aproveitar e que você falasse um pouco para o pessoal que está ouvindo para a gente do método IPL. O Gustavo já fez, eu farei, né? Na próxima turma. Conta para a gente como que funciona, se é Perfeito. turma contínua, se são eventos pontuais, para o pessoal entender. O método IPL é... Por que IPL? Identidade, propósito e legado. Ou seja, quem eu sou, aonde eu quero chegar e o que eu quero deixar. Porque legado é diferente de herança. Isso tem que ficar muito claro. Então, baseado nisso, até por experiências de vida e de estudos, nós resolvemos criar esse método como forma realmente de startar o potencial que cada pessoa tem dentro de si, que elas nem mesmo conhecem. Se eu fizer um teste aqui com você, mais uma vez, só para você entender. Põe suas mãos aqui. E você que está assistindo também pode fazer, que você vai entender. Feche suas mãos e aplicar a força que você mais pode. Perfeito. Agora, pelos teus filhos, pela tua família. Perfeito. Você não obedeceu no primeiro comando. Pode abrir as mãos. Mas você conseguiu uma força maior no segundo comando. Porque eu coloquei um porquê. Sendo que o primeiro comando eu falei, feche as tuas mãos com a maior força que você pode. E você não aplicou ela. Tanto é que na segunda você fez. Então, esse método ele veio realmente para mostrar e para direcionar cada pessoa que ela pode, que ela consegue, que ela pode ir além. Qual é o próximo passo? Por quê? O mundo à nossa volta, ele te obriga, muitas vezes, a ter uma vida extraordinária. Ou seja, você precisa de um carro importado, você precisa de morar numa casa de 3 andares. E nós percebemos que há uma lacuna muito grande, Larissa, nas pessoas que participam. Como que eu vou conseguir tudo isso? Eu não sei nem qual é o meu próximo passo. E o IPL ele veio para dar essa direção. Nada impede você sonhar com isso. Mas isso não pode ser uma obrigatoriedade na tua vida em primeiro lugar, para você entender passo a passo da escada. Ou seja, qual é a vida extraordinária? Eu deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ou seja, quem faz isso hoje está melhor que muitos. Porque tem pessoas que têm tanta coisa que só tem dinheiro e não tem mais nada. Senão, não havia suicídio de pessoas ricas. Entende? Então, o dinheiro não é tudo. E aí eu volto a algo que o método IPL ele defende também. Mesas de comunhão. É o que falta. Hoje existe muito mesas de network, mas mesas de comunhão, elas se perderam no meio do caminho. As mesas verdadeiras, onde todo mundo é igual, onde eu posso olhar no teu olho, a gente fazer refeição, conversar, brincar e ter as amizades verdadeiras ali. Realmente hoje, na nossa sociedade de hoje, isso está se perdendo. Porque as mesas com pessoas autênticas estão cada vez mais raras, né? Sim. Até dentro da família. Então, assim, a questão é a seguinte, é porque a gente gosta de se relacionar com pessoas autênticas, entendeu? Então, assim, casamento. Teve um caso, Fabiano, assim, que eu fiquei estarrecido uma vez de um conhecido nosso falando que ele era casado, queria ter filhos e tudo mais. Com anos de casamento, a esposa dele falou assim, ó, eu não engravido, é porque eu não quero ter filho, viu? E você tá achando que eu quero ter filho? Eu não quero ter filho. E lógico, ele se separou, porque não era uma pessoa autêntica. Eu falei assim, ainda bem que ela falou. E ele falou, e se ela não falasse, eu não ia descobrir nunca. Olha porque eu só. tinha ela como pessoa autêntica. Então, assim, talvez psicopata, alguma situação dela, né? Da situação dela. Mas ia atrapalhar a vida dele, porque ele queria ter um filho. E depois casou e teve. Mas olha
com quem que a gente pode estar se relacionando. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma situação bem grave, né? Pedro Bial costumava falar assim, ó, case-se com quem você conversa muito. Porque durante a velhice é isso que vai Então acertei. prevalecer. Foi que eu casei com ela, porque Entende? um conversa mais que o outro, entendeu? Nós Então, conversamos. por quê? Porque o relacionamento são essas coisas, essa essência. Então, assim, se você não alinhar quais são as suas expectativas dentro de um relacionamento, isso pode ser tanto empresarial quanto familiar, pode acontecer isso e não prosperar. Por que não, então, discutir todos esses assuntos antes? Isso é importante. E aí é um erro, porque pode ser que nossos pais não nos ensinaram a ter essa percepção. Ou, às vezes, com medo de uma negação. Porque hoje um dos grandes problemas é as pessoas saber falar não para algumas coisas. E aí depois sofre lá na frente. Então, pensa comigo, se esse relacionamento tivesse tido essa conversa anteriormente, provavelmente eles teriam casado. Normal. Mas esse relacionamento ele estava durando até hoje. Porque um tinha sido Por uma autêntico com o questão outro. de- Ele foi, no caso, e ela não. Então, assim, né, perdeu tempo a vida dele. Ele ficou chocado. Até para relacionar com outra mulher também não foi fácil, porque fica um trauma, né? Fica assim, ele foi enganado. Então, mas graças a Deus, ele tem outro relacionamento, teve filhos, mas foi uma coisa que eu fiquei chocado. E com isso é o que a Fabiana falou. Se o corpo fala, ele entrega muita coisa numa falta de autenticidade, assim, também, né, Fabiana? Assim, ou sei lá, que a postura, o jeito de falar, Sim, entrega uma hora totalmente. ele vai depor contra quem tá tentando. Existem pilares de sustentação nas nossas vidas que muitas vezes você não vai ver. Por exemplo, esse prédio ele está sendo sustentado pelo quê? Por uma fundação. E a fundação muitas vezes a gente não vê. E qual que é a fundação? É a família, é quem te apoia no projeto, é quem está junto com você, é que acredita em você. E aí, se você não tiver um relacionamento, por exemplo, que a pessoa não acredita e não tem os seus ideais, o alicerce, aí você quer fazer uma parede muito grande com um alicerce muito pequeno. E aí vocês sabem o que acontece, a construção não aguenta. Então, hoje, por exemplo, fazendo todos esses projetos, qual é um dos grandes segredos? O alicerce é aquele que nem sempre aparece, mas ele está ali. Então, as pessoas que estão à nossa volta, hoje, você dividir tarefas, confiar nas pessoas, por exemplo, a tua família te apoiar. A minha esposa, eu falo que ela é meu pilar de sustentação, então ela é meu 70%. Eu brinco que ela é baixinha, sabe? E da relação de 100%, ela é meu 70%. Então, ela que cuida de tudo até para que isso tudo aconteça. E também as pessoas. Por exemplo, a tua empresa hoje, ela está trabalhando, está lá, está movimentando. A minha empresa está acontecendo. Por quê? Porque você colocou pessoas as quais entenderam, criou-se a relação e estão lá cuidando de tudo. Então, a base de relacionamento hoje, nem sempre ela aparece, que ela é um pilar. Então, quanto mais fundo a fundação, mais alto Legal. é a parede. E é Legal importante demais. porque energias coincidentes, elas vão convergir. Similares, elas convergem. Né? Então, você não vai ter na sua empresa contratar uma pessoa que não tem o mesmo ideal seu, que não tem a mesma energia, porque senão não vai convergir. Não tem. Então, isso é interessante, porque senão, desde a hora da contratação, o empresário tem que ver que não adianta você Sim. contratar para preencher um furo, um vazio. Não. Porque ele vai ficar pouco tempo. Sim. Porque não é o que você acredita como empresa. Se ele não é como pessoa, você não vai acreditar que ele vai desempenhar na empresa um papel que você não acredita. E também preocupar, né, Gu, com o desenvolvimento de quem está na empresa. Porque às vezes a gente tem pessoas com caráter excelente, mas que elas precisam se desenvolver. Porque eu falo que às vezes até para treinamento, a gente faz essa consultoria de atendimento, né, e tudo. Para clínicas, a gente vê o seguinte, que a pessoa ela não quer dispensar, não quer interromper o horário de atendimento e funcionamento da empresa. Não quer pagar hora extra. Mas vai treinar essa pessoa que horas? Né? Então, Exato. também não adianta. Precisa entender que aquilo também é investimento. Sim. Né? Porque senão pensa, eu estou gastando com isso aqui, o que isso vai me trazer de retorno? Né? O retorno ele é muito mais duradouro Muito quando mais você investe nas pessoas que estão com você
e no desenvolvimento delas. Exatamente. Mas só porque a gente já está caminhando para o fim, eu queria que você não deixasse de falar a data do IPL, quando vai ser o próximo, Perfeito. qual que é o Instagram, que nós vamos Perfeito. colocar também. Perfeito. Falo aqui agora. Ó, ipl.método. Segue lá, compartilha com outras pessoas, porque nós estamos aqui para quê? Levantar o teu potencial, tirar essa força que há de dentro de você, que você pode muito mais. O próximo IPL será dia 22 e 23 de fevereiro de 2025 e eu conto com você lá. E o meu, sou Fabiano Alves. Muito bom. Se a gente não colocar no vídeo, a gente vai colocar nos comentários, tá? O Instagram e os contatos do Fabiano e os nossos também, tá bom? Fabiano, você quer deixar uma mensagem para os seus queridos, para as pessoas que são suas bases aí, seu alicerce? Sempre. Falar que hoje, se eu estou aqui, é porque eles estão me sustentando e eles acreditam no meu projeto. Minha esposa, minhas filhas, que na verdade é um projeto junto, é um projeto nosso, não é um projeto só meu. Então é um projeto familiar e nós estamos aqui para quê? Para ajudar aqueles a conquistar os sonhos. Então, nós estamos vivendo nossos sonhos e você precisa também viver o seu, que você vai conseguir. Conte com a gente. Maravilha, Fabiano. Privilégio nosso ter você aqui. Você é uma pessoa muito especial. Nossa, faz parte dessa nossa transformação, dessa nossa virada de chave, viu? Então, que Deus te abençoe muito, muito feliz mesmo por esse bate-papo aqui hoje. Tamo junto. Bora pra cima? Bora pra cima! Gente, a gente gostaria de agradecer a presença do Fabiano, essa energia Obrigado. excepcional. Minha esposa também, que tem uma energia muito boa, faz 20 anos juntos, né? E a gente... E você também, irmão. Vamos. Essa É isso energia aí. pra cima. É que o pessoal já sabe que minha energia emana. Mas eu agradeço Verdade. sim. Agradeço sim. E que vocês, se fez sentido para vocês, o conteúdo desse podcast, se edificou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você deseja. E que a gente quer deixar principalmente uma mensagem que o Fabiano falou aqui, é o seguinte: faça o bem, não importe a quem, você também colherá esse bem plantado. Obrigado.